Olá pessoal, sou Rafael Spieri, advogado, professor de Direito Administrativo. No Estudando Direito com Rafael Spieri de hoje, eu vou falar sobre motivação. Vamos lá? Primeira parte, o que é a motivação? Conceitualmente, motivação é a exposição dos fundamentos de fato e de direito que determinam ou autorizam a edição de um ato administrativo. Não se confunde com o motivo nesse contexto, porque o motivo é o elemento de formação dos atos administrativos que conceitualmente seriam os fundamentos de fato e de direito que determinam ou autorizam a edição do ato. Uai, pessoal, não vi diferença nenhuma, tem uma diferença sutil. Me acompanha aqui, ó. O motivo é o fundamento de fato e de direito que determina ou autoriza um ato administrativo. Por exemplo, se um servidor público é demitido e a demissão é um ato administrativo, com base em uma infração, a gente vai dizer assim, ó, a infração, o ilícito, que é grave, é o motivo da demissão. O que é a motivação? É quando você pega esse motivo, quando você pega a infração e por escrito, pormenoriza, detalha, de acordo com a lei, caso Lei 904 de 99, artigo 50, parágrafo 1º, é quando você, por escrito, de maneira clara, objetiva e congruente, detalha, pormenoriza, por que razão fulano está sendo demitido. Então, por exemplo, o motivo é a infração. Motivação é quando você diz assim, ó, ele praticou uma improbidade administrativa de enriquecimento ilícito, caracterizada pelo superfaturamento de contratos administrativos ao longo de 2 anos de serviço. Olha a diferença. Motivação é explanação, é por escrito dizer o porquê que o ato foi praticado. Deu para acompanhar? Primeira parte, então, é entender bem esses dois conceitos. Consequências dessa diferença. Todo ato administrativo tem motivo, porque o motivo em si é o elemento de formação dos atos administrativos. Reunido a outros elementos, que isso pode ser objeto de um outro vídeo, né? Competência, finalidade, forma e objeto. Reunido a esses outros elementos, eu tenho também um motivo. Quando eu pego todos e somo, eu tenho o ato administrativo. A gente vai dizer assim, ó, todo ato administrativo tem motivo, porque ele é um elemento de formação e validade dos atos. Até aqui tranquilo? Agora, apesar de ter uma certa divergência que eu vou explicar, é o que é mais indicado para fins de prova, presta bem atenção. Quanto à motivação, a regra é a motivação. Por quê? Porque a motivação é um princípio. É o princípio pelo qual os atos devem ser explicados, né? Os fundamentos de fato e de direito que autorizam ou determinam sua realização. Esse é o princípio. Então é dizer que é uma regra. É dizer que, como regra, repito, como regra, os atos administrativos serão motivados. Até, gente, como uma consequência natural do princípio fundamental lá do direito constitucional chamado de Estado democrático. Um Estado democrático precisa ter suas decisões motivadas para viabilizar a participação dos populares, tá ok? Então, em regra, repito, os atos têm motivação. Aí vem a dúvida, todos os atos serão motivados? Melhor corrente para fins de prova? Não. Os atos administrativos, excepcionalmente, podem não sofrer motivação, tá ok? É dizer que, nesse caso, a motivação pode ser dada ou não, ela será facultativa. Vamos organizar. Em regra, a motivação é obrigatória, ela não é facultativa. Mas em certas ocasiões, a motivação é facultativa. Normalmente isso acontece quando a lei autoriza. Por exemplo, Constituição Federal, artigo 37, inciso 2, a livre exoneração de servidores comissionados é um exemplo de ato administrativo que constitucionalmente não precisa de motivação. A administração pode dar ou não motivação, tornando, portanto, motivação facultativa. Daí olha só a frase bem interessante para você memorizar, né? Mais indicada para fins de prova. Todo ato administrativo tem motivo e, como regra, terá motivação, mas nem todo ato administrativo necessariamente terá motivação. Fechado? Uma coisa importante agora eu vou fazer agora um estudo da minha opinião, tá? É uma análise agora feita por mim, diante da minha experiência aqui como advogado e também de jurista, né? Autor de livro, enfim. Eu acho que é interessante você ouvir, tá? Presta bem atenção. O que eu falei agora há pouco? Princípio fundamental do Estado democrático. Procede? Bacana. Qual a consequência disso? Entre outros, a necessidade de uma motivação dos atos administrativos que são praticados pelo poder público. Até aqui tranquilo?
Beleza? A gente vai dizer assim, ó, como regra geral, na minha opinião, para mim, tá? E aí eu não acho que vai ser cobrado isso em prova, mas eu vou deixar nesse vídeo registrada a minha opinião. Os atos administrativos deverão ser motivados, sim, como consequência do Estado Democrático de Direito, que é princípio fundamental lá na Constituição Federal. Consequência disso, motivação obrigatória dos atos, ressalvados os casos que constitucionalmente a motivação não seja obrigatória. Então, para mim, norma infraconstitucional não pode disciplinar hipóteses em que o ato não precisa de motivação. Eu estou fazendo uma interpretação conforme a Constituição Federal. Está acompanhando? Quer dizer que se não tiver previsto na Constituição Federal uma hipótese de ressalva em que o ato não precise de motivação, a gente vai interpretar em conformidade com o princípio do Estado Democrático de Direito que a motivação será obrigatória. Repito, essa é a minha visão. Tá legal? Aí, se você quiser registrar isso, por exemplo, numa prova de concurso subjetivo, de uma questão de prova que você tenha que escrever, bacana, é uma visão, tá? Não é errada, é uma visão interessante à luz da interpretação do direito constitucional e toda o neoconstitucionalismo, toda a principiologia que hoje se aplica nas correntes mais contemporâneas, tá ok? Agora, para a gente fechar esse vídeo, que está ficando bem extenso, já ouviu falar da chamada teoria dos motivos determinantes? Bem legal, presta atenção aqui em mim. Por essa teoria, os atos administrativos, quando eles são motivados, a motivação que é dada fica atrelada ao ato administrativo, fica vinculada ao ato administrativo como condição de sua validade. Isto quer dizer o quê? Que a motivação passa a ser considerada como os motivos que determinaram ou autorizaram a edição do ato. Então, por exemplo, se um servidor público é removido no interesse da administração pública para uma determinada região, sob a justificativa escrita lá no ato de remoção, de que existia uma carência de mão de obra, lá para o setor para onde ele foi deslocado. Está acompanhando? Nesse caso concreto, se ele prova que na verdade não existia, não tinha carência de mão de obra coisa alguma, que aquilo é uma fundamentação mentirosa, correto? Nós temos aqui um ato inválido. Por quê? Vamos lá, aplicando a teoria. O ato administrativo foi motivado? Foi. A motivação condizia com a realidade? Não. Opa, falta de correspondência entre a motivação e os motivos que de fato determinaram a edição do ato, porque na verdade não existiam, né? Não existia carência, a carência de mão de obra que foi alegada como justificativa para a remoção do camarada. Então, em resumo, o ato administrativo é inválido porque a motivação não corresponde à realidade fática. Deu para entender? Então, é dizer que a motivação é condição de validade dos atos administrativos e, uma vez dada, a motivação fica atrelada ao ato como condição de sua lisura. Sem isso, sem essa correspondência entre a motivação e a realidade, o ato apresenta o vício que a gente chama de inexistência ou insuficiência dos motivos. Ele deve ser declarado nulo, não tem como convalidar esse tipo de ato administrativo, ele deve ser anulado necessariamente, seja na justiça ou seja pela própria administração, baseando-se no princípio da autotutela. Até aqui, beleza, rapaziada? Bacana. Ô, Rafael, vem cá, eu ouvi falar de uma tal de motivação aliund também. Eu até estive vendo lá no seu Instagram, você faz uma avaliação bem objetiva desse tema. Tem como nesse vídeo você abordar de forma mais profunda? É claro, para isso que eu estou aqui. Vamos juntos. O que é a motivação aliund ou per relationem, tá? Ela é contida lá no parágrafo 1º da Lei 9784 de 99. Você tem o seguinte, ó. Quando um ato administrativo, por exemplo, ele é exarado, né? E ele tem fundamentação embasada em um parecer, por exemplo. O que é esse parecer? O parecer, por exemplo, que foi exarado pela Advocacia da União. Esse parecer é a motivação do ato administrativo, por exemplo, do Ministério. Então é dizer que a decisão do Ministério se pauta, se baseia, se fundamenta no parecer. Precisará a autoridade do Ministério, por escrito, de maneira clara, objetiva e congruente, dizer o porquê está decidindo daquela forma? Nesse caso, não, porque ele está fazendo uma motivação por relação, isto é, per relationem, isto é, está amparando sua decisão com o parecer que foi emitido pela Advocacia da União, por exemplo. Então, nesse caso, nós temos um ato administrativo que tem motivação.
mas não aquela motivação tradicional, em que a autoridade por escrito coloca lá, né, as razões pelas quais está decidido de uma ou de outra forma. Ela tem uma motivação aliundi, isto é, que é por referência, por relação ao parecer nesse exemplo dado. Deu para acompanhar? Então, cuidado. Se na prova falar que nesse caso o ato não tem motivação, ele fica errado, ele tem. Só que não é uma motivação por escrita, no sentido de ter sido feita pela autoridade que decidiu, mas sim por referência, per relatione aliundi. Perfeito até aqui? Tranquilo? Toma cuidado com isso. Bem interessante de cair na sua prova. Aliás, questãozinha que foi cobrada, sim, tá? Em prova de carreira jurídica da Advocacia da União. De olho na tela aí, vamos fazer esse item que é bem interessante. O titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação redigiu e submeteu à análise de sua consultoria jurídica minuta de despacho pelo indeferimento de pedido da empresa Salos à habilitação em dada política pública governamental. A despeito de não apresentar os fundamentos de fato e de direito para o indeferimento, o despacho em questão invoca como fundamento da negativa uma nota técnica produzida no referido Ministério, cuja conclusão exaure a matéria coincidente com aquela objeto do pedido da empresa Salos. Traduzindo, né? Não foi dada a motivação ordinária em que a autoridade por escrito detalha, pormenoriza de forma clara, congruente e objetiva as razões que determinaram ou autorizaram sua atitude, que aqui denega uma liberdade, um direito ao camarada de se habilitar nessa política pública de governo, tá? Ele não deu então a motivação tradicional, como eu expliquei, mas ele faz uma motivação aliundi, porque ele usa de uma nota técnica que foi exarada pelo próprio Ministério, tá? Então, em outras palavras, aqui você tem um ato administrativo que denega a participação do camarada nessa política pública de governo, né? Tem que ser motivado, necessariamente, obrigatoriamente motivado, de acordo com a Lei 9784 de 99, lá no artigo 50, inciso 1, motivação obrigatória, mas ele não fez a motivação por escrita tradicional, ele fez uma motivação aliundi. Daí a assertiva. Na hipótese considerada, a minuta do ato do ministro apresenta vício de forma. Opa, peraí, não, errado. Vício de forma haveria se não tivesse havido motivação, mas ele deu motivação aliundi, então não tem vício de forma. Em razão da obrigatoriedade da motivação dos atos administrativos que neguem direitos aos interessados, tá vendo? Né? Liga comigo na câmera. Ele está dizendo que o ato não teve motivação, mas na verdade teve motivação. Como? Aliundi, na forma do parágrafo 1º da Lei 9784. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Outros serão colocados aqui no meu canal. Me siga no Instagram, né? Você viu aí que eu coloco posts bem interessantes lá para divulgar os vídeos que eu vou estar fazendo, publicando aqui no meu canal, tá? Me siga no Face, me siga no Twitter. Tenho sentido falta do pessoal lá no Twitter. Eu vou colocar bastante coisa interessante lá também ao longo do dia. Nesse período de isolamento social que nós estamos passando, né, pessoal? A nossa cabeça fica bastante fértil de ideias e eu quero ajudar você, né? Vamos junto. Não vou me despedir não, eu vou só falar assim, ó, até o próximo vídeo, valeu!